Oi, tudo bem com você? Eu sou Dolores Silva, eu sou terapeuta holística que trabalha ajudando mulheres a manter o seu casamento, ficar longe da crise. E hoje o tema é: qual é a diferença que existe na comunicação entre o homem e a mulher? Existe essa diferença? Sim, existe essa diferença e a gente vai pontuar algumas coisas. Basicamente, a gente vai falar um pouco sobre o que é essa comunicação, qual é a diferença que existe entre a comunicação do homem e da mulher, né? E por que é tão importante qual é o perigo que você corre por não saber essa diferença? Então, o que é comunicar? Né? Comunicar depois da sobrevivência, é a necessidade mais básica, né, do ser humano. O que é a comunicação? A comunicação é você externar, você colocar para fora o seu pensamento, o seu sentimento, a sua mensagem. Principalmente porque você vive com as outras pessoas. Mas o que acontece? Por que existe essa diferença? Existe essa diferença porque a pessoa, nós, ninguém vem falando sobre essa diferença. Poucas pessoas falam que existe essa diferença, mas existe essa diferença e ela está presente, trazendo vários conflitos, ruídos no decorrer da convivência entre você e seu marido. E como que é? Como que é? Explica para mim. Deixa eu falar para você de uma outra maneira. Existe uma diferença, só que essa diferença não é para mostrar para o homem nem para a mulher que é pior, ou melhor, e sim que existe uma diferença. O homem, ele tem uma maneira de pensar diferente, tem crenças diferentes, tem percepções diferentes. Logo que, se eu sou diferente de um homem, é claro que eu vou me comunicar, é claro que eu vou esperar que ele se comunique, que eu espere que o meu marido haja como se ele fosse eu. É aí que começa a dificuldade de você não prestar atenção que existe essa diferença nessa comunicação. Então, perceber a diferença vai fazer com que a sua comunicação seja mais efetiva, seja mais clara, você consiga exteriorizar mais aquilo que você quer falar para o seu marido ou para qualquer pessoa, mas no caso que a gente está falando dos relacionamentos. Então, a dificuldade. Por que você não está presente? Qual é o prejuízo? Qual o mal que leva, né, você, por exemplo, não ficar presente ou não perceber essa diferença? Eu vou ilustrar isso contando para você uma história que aconteceu comigo. Eu sou podóloga de formação e venho, né, ao longo dos meus 8 anos, eu sou podóloga há mais de 12 anos e fez, na verdade, 12 anos, e ao longo dos meus 8 anos eu venho estudando muito sobre relacionamento, por hobby, por amor, por dor, enfim. E aí o que aconteceu? E agora eu criei o meu método, né? Eu criei um método chamado consultoria matrimonial e eu venho divulgando, eu venho falando isso para os meus clientes de podologia, porque afinal de contas, não sei se você conhece a minha história, mas foi através das pessoas, basicamente dos meus clientes de podologia, que eu percebi, né, que eu tinha aptidão para essas coisas, porque eu comecei a ajudar, estudar esse conhecimento e trazer à tona, dividir, difundir essa informação. E aí eu explicando para ele, porque agora eu tô diminuindo, né? Eu tô revezando o meu trabalho entre a clínica e as minhas consultorias, né? Que eu falei, olha, eu criei um método chamado consultoria matrimonial e com isso, com o objetivo de ajudar as mulheres a manter o seu casamento e sair da crise. E ele falou, nossa, que legal, e começou a me questionar, mas o que é? O que você faz? O que você trabalha, né? E eu falei para ele que basicamente eu ajudo as mulheres a entender
a se comunicar melhor, para que essa comunicação não traga nenhum ruído para ela, que às vezes, na maioria das vezes, o que ela está entendendo que o marido dela falou não é bem aquilo que ele quis dizer. E ele falou, é bem isso mesmo, mas ele... Eu falei, mas o homem também tem, é que eu tô focada mais na mulher. E aí ele falou, mas como? E aí ele ficou me questionando como que eu faço isso, como eu trabalho isso, né? E aí eu peguei um exemplo, vou te dar um exemplo. Outro dia, às vezes a gente não sabe do outro, primeiro porque o outro não fala isso de uma maneira tão aberta. Segundo que a gente não sabe mesmo. Então vamos imaginar o que é valor. Então o que é valor? Valor é algo importante para você. E ele, sim. Aí eu falei assim, só que às vezes esse valor está relacionado a crenças, a coisas suas. Você não diz para sua mulher o porquê que você está pedindo determinadas coisas e ela interpreta de uma maneira, da maneira dela, de acordo com o valor dela, de acordo com que aquela informação chega para ela. E ele falou assim, legal, mas me dá um exemplo. Aí eu falei, tá, te dou um exemplo. E aí ele sentado ao meu lado, conversando comigo e eu fazendo a podologia na esposa dele. Ela falou assim, eu falei, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que para você seja importante que se você, como eles estão morando, ele é um empresário, os dois são empresários, mas ele é um grande empresário e ela está começando agora num outro negócio, então eles estão dividindo, né, a vida então, tem uma parte que está aqui, quer dizer, a parte, né, a grande maioria, a empresa grande dele está aqui, e ela tem uma outra empresa que ela está tocando, tal, mas ele tem que ficar aqui de vez em quando em São Paulo e eles vão para o interior. E aí eu dei esse exemplo para ele. Então vamos imaginar que como você está aqui e você liga, né, a sua esposa vai para o interior e aí você chega e liga para ela. E aí, amor, você chegou? Você tá bem? E aí ele falou, não, Dolores, mas isso eu já faço. É verdade, eu faço isso. Eu falei, então. Aí tá, então vamos imaginar que, vamos. Aí ele falou, não, Dolores, isso é verdade, aí ele prestando atenção. Eu falei, vamos imaginar que você ligue para ela e diga, oi amor, como tá? Tudo bem? Então, você chegou bem? Vamos imaginar que para você é valor, é importante saber se ela chegou bem. De repente você tem motivos, você tem os seus motivos para ligar para ela, não só no sentido da insegurança, né? Não tô nem falando numa coisa externa, mas e sim de uma coisa sua. Ele falou, o pior é que acontece isso. Mas ela pode interpretar justamente o oposto, ela pode interpretar que... Aí foi muito engraçado porque a gente falou junto, que você tá controlando ela. Ela, Eu falei, e aí eu falei, então, na verdade, o que ele tá... Aí eu falei, pronto, aí tá o problema. E o olho dela ficou cheio d'água quando eu disse pra ela assim, então, é isso que eu faço. Eu ajudo, por exemplo, a mulher entender, se você, por exemplo, fosse minha cliente, e isso fosse um ponto de atrito, de ruído, eu falo ruído, né? De conflito entre você e seu marido. Quando você me contasse essa história, eu ia contar isso que eu tô contando. Talvez para ele isso seja valor, isso é importante por determinada coisa. E foi exatamente isso que acontece na condição de casais, da condição que eles... E é exatamente isso que acontece no caso dele. E aí eu falei, e você pode imaginar que ele está controlando? Ele falou, é isso mesmo que eu imagino. Eu falei, mas você imagina isso porque provavelmente você deve também ter alguma informação diferente da dele com relação à mesma questão. Aí ela contou que é verdade, que a mãe dela era muito controladora e que ela lembrou que do marido dela, que sempre ele avisava a mãe onde estava
porque ele falava, eu não quero preocupar minha mãe sempre pedia isso para mim e eu não achava isso ruim, porque minha mãe ficava tranquila que eu dissesse para ela que eu já cheguei, e aí ele pensou, para mim era, para mim fazer isso para minha mãe era fácil. Por quê? Porque eu sabia que ela não dormia. Então você vê, ele sabia da importância do valor da mãe. Quando? E aí ele passou, ele tinha isso com a esposa dele. Só que ela entendia que ele, quando ligava para ele, ela já, meu Deus do céu, tá me controlando. Ele, não tô te controlando, só queria saber. E ficava essa. E aí foi ali mesmo, ela encheu o olho d'água, assim. Falou, nossa, Dolores, que trabalho bonito que você tá fazendo, que legal. E é isso que eu quero colocar para você, esse perigo. Por que que não saber a diferença pode causar, do mesmo jeito que estava causando esse meu amigo, para você a mesma coisa. Essa diferença, né? Esse diferencial, coisa simples, mas de uma importância significativa para ele. E ele falava, nossa, Dolores, eu ficava mal, que ela não me respondia, eu não conseguia dormir, eu ficava, será que chegou? Meu Deus, só quero saber se chegou. Só que ele nunca disse exatamente isso para ela. Foi ali comigo que eu falei para ele que existia essa diferença, essa dificuldade. E foi super bacana, porque eles puderam ali ter isso em conta. E eu olhei para ela e disse, falou, ó, agora eu duvido que quando ele ligar, se você não vai, pelo menos, considerar essa informação de que é valor para ele. E ela, com certeza, obrigada, e ficou muito feliz. Então, da mesma forma que ela não estava atento e que ela codificava ali aquela informação do jeito dela, talvez você esteja acontecendo a mesma coisa. Mas e qual o perigo disso? O perigo disso é que esse tipo de situação traz ruídos, começa a ficar pesado. Por quê? Porque você começa a alimentar aquela informação, ou você codifica de uma maneira diferente. E aí todo o seu pensamento, o seu sentimento é de acordo com aquilo que você entendeu. Então todas as suas ações também vão ser de acordo com aquilo que você entendeu. Também não é diferente do seu marido. Então saber a diferença vai fazer todo um diferencial para você que quer manter bem o seu casamento e ficar longe, né, de crises, porque isso é uma das maiores. Imagina isso ao longo dos anos, se isso não vai enchendo assim, ó, a ponto que chega um momento que vai explodir. Não é verdade? Então eu espero que eu tenha trazido para você mais informações, que você possa colocar em prática essas informações e possa fazer um diferencial na tua vida do mesmo jeito que foi lá com meu amigo, com esse casal de amigos, quando eu estava explicando sobre o meu método, a minha metodologia. E se você quiser saber mais informações, quiser mais conteúdo, eu vou deixar um link aqui abaixo para que você faça parte, né, da minha lista VIP e eu possa estar encaminhando dicas, técnicas para você mesmo conseguir aplicar e ampliar mais essa sua comunicação, ok? Então no vídeo de hoje eu dei para você uma informação do que é a comunicação. Eu falei para você que existe diferença entre você e seu marido nessa comunicação, e eu alertei para você com relação aos perigos que é você não ficar atento a essa diferença. E dentro de todos os aspectos, a importância de você perceber essa comunicação para que ela fique cada vez mais expressiva e, consequentemente, mais assertiva. Fica mais fácil
com você e para o outro entender quais são ou o que o outro quer, da forma que quer e do jeito que quer. Eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um abraço.